Deixa eu trazer aqui nosso entrevistado do terceiro bloco aí, Hugo Albuquerque. Tudo bem, Hugo? Bem-vindo. Salve, Miguel. Tudo bem, Henrique? E aí também uma boa noite ao público. É isso aí. Seja bem-vindo. Hugo Albuquerque, advogado, publisher da Jacobi Brasil, analista de geopolítica. A gente está vivendo um momento muito intenso, Hugo, da geopolítica, em função, obviamente, aí de uma guerra econômica de grandes proporções, incitada pelo presidente Donald Trump, inicialmente, uma guerra contra o mundo inteiro, na verdade. Ele recuou porque ele recuou, em parte, para 10% de tarifas, mas 10% ainda é muita coisa. Vários países pagavam um terço disso, menos que um terço, agora é 10%. E ele centrou fogo na China, 145% de tarifa contra a China já rebateu 125%. É uma guerra econômica. Como é que você está vendo isso? Bom, eu acho que é uma loucura, um erro em primeiro momento, né? Fazendo uma análise aí, ele tentou jogar pesado, só que ele não contava que ia ter uma rebelião global contra o tarifaço. Ele calculou mal qual seria a resposta chinesa e ele teve de voltar atrás, o que é desabonador. Os efeitos econômicos também são muito preocupantes. Hoje, inclusive, fazendo um merchanzinho, eu fiz uma entrevista com o José Cobori, que vai sair na Jacobin, no site, e a gente conversava sobre esse tema. Foi um desastre, seja lá o que ele tenha pretendido, inclusive porque tem muitas dúvidas sobre qual é o plano real do Trump. Muita gente diz, ele queria realmente desvalorizar a moeda, outros falam que ele queria, mas tarifar é uma coisa que tende a valorizar a moeda. Então, qual era o objetivo real dele com essa conversa? Se era valorizar a moeda, ia levar a um efeito que poderia derrubar a taxa de juros nos Estados Unidos, mas ao contrário, está forçando um aumento por conta do mercado de títulos, não só por conta da China e do Japão, que estão muito insatisfeitos, mas como um movimento do mercado global, porque não está tendo dólar no mundo. Isso é um ponto que o José Cobori explicou bem. Como o comércio mundial parou, muita gente está sem dólar, e aí liquida títulos da dívida americana, o que força a taxa de juros nos Estados Unidos para cima. Isso já está acontecendo, não é uma hipótese, não é uma conjectura, uma teoria, é algo que está acontecendo na prática e levou o Trump, ele próprio declarou, a suspender as tarifas. Para não perder a cara, como os próprios chineses falam, ele foi lá e manteve as tarifas para a China, só que depois ele relativizou, tirou os eletrônicos chineses da parada, o que responde por boa parte da importação americana que vem da China. E a China não piscou, porque a China está preparada para uma briga de médio e longo prazo. Eu entendo que uma política de tarifação nos Estados Unidos poderia funcionar, mas não nessa intensidade, não nesse tamanho. Isso foi uma tática burra de implementação que fez o tiro sair pela culatra, e agora o Trump e a equipe dele não sabem exatamente o que fazer, enquanto tem de lidar com uma série de problemas econômicos. É diferente se ele pensasse num tarifaço mais modesto, que ia ter um efeito, sim, positivo para o que parece ser o objetivo do Trump nesse começo do governo, tomar várias medidas que derrubem a taxa de juros lá no curto prazo. Fazendo o que ele está fazendo, pode produzir um efeito contrário, vai gerar uma extrema desorganização no mundo, e os países estão se rebelando, o que é um risco tremendo para a ordem mundial, mas tem o seu lado positivo, porque abre a possibilidade da construção de um novo mundo, mesmo num cenário de muita turbulência e risco. Acho que a coisa vai meio por aí, sabe? Henrique, perfeito. Só antes de fazer a pergunta para o Hugo, ficou um superchat aqui, que na verdade acho que todo mundo percebeu que a entrevista com o Cacai foi muito intensa, tinham muitas questões de diferentes naturezas, mas tem mais uma questão aqui que infelizmente o Cacai não teve tempo de responder, que é do Hamilton Vieira. Ele pergunta assim: o STF terá que manter abertos e nas mãos de Alexandre enquanto não sejam alcançados todos os golpistas, políticos e financiadores? Pois é, Hamilton, não vai dar para o Cacai responder, mas fica aí o registro. Ele chegou a responder umas outras perguntas suas, mas enfim, obrigado aí por ter mandado esse superchat para a gente. Hugo, eu queria saber o seguinte de você. A semana passada inteira, e agora dando sequência essa semana, eu tenho feito a mesma pergunta para diferentes cientistas políticos, pessoas das ciências sociais que têm vindo aqui falar da área de geopolítica internacional, de relações internacionais,
Eu tenho repetido uma mesma pergunta para a gente, na verdade, ver como todos vocês, profissionais dessa área, estão lidando com isso. Que todo mundo fala muito a respeito do que está acontecendo nos Estados Unidos, desse super tarifaço e tal, mas tem o lance que parece que está ocorrendo no tal do Deep State, né, da linha do ground zero para baixo, no subsolo da coisa. O Trump está fazendo isso tudo e o que a gente tem visto é que a cada dia se acumulam matérias, reportagens, mostrando que muitos setores poderosíssimos da economia dos Estados Unidos, o país mais poderoso do mundo, portanto, os caras que mandam aí, os donos da vida e da morte de tanta gente, esses caras estariam, assim, furiosíssimos com as ações do Trump, porque estão perdendo muito dinheiro. Já lá no começo, há 15 dias, nos 3 primeiros dias de vigor do tarifaço, lá quando ele anunciou, aliás, nem estava em vigor ainda, só a tal das 7 magníficas perderam 1,7 trilhão de dólares, foi uma encrenca danada. Ele passou a ser pressionado de todos os lados. E a gente já viu alguma reverberação disso na rua, né? No teu entendimento, se ele continuar levando isso a cabo da forma como está sendo, e diante desse prejuízo que a gente tem visto, que parece que vem se seguindo das empresas americanas e que inevitavelmente vai acabar trazendo mais problemas agora mais para frente, né? Inflação, enfim, as medidas vão nesse sentido. Como você disse, a questão da taxa de juros pode ter uma sinalização invertida e acontecer o contrário do que ele estaria aí, teria como intenção. Na tua opinião, há uma possibilidade real, se as coisas continuarem como estão, não tiver nenhuma marcha ré, nada aí do tipo, se as coisas continuarem do jeito que estão, o Trump pode estar contratando um problema para ele que ele não vai ter como lidar? O tal Deep State, que ele gosta tanto de falar e usa tanto aí há 10 anos essa expressão, esse Deep State, Wall Street, esses caras podem amarrar a lata do Trump, ele pode ter problema, porque assim, a gente sabe que os caras que são donos da grana não estão gostando desse... Eles gostam de um pouco de chacrinha, mas a coisa está um pouco demais, e ele colocou os Estados Unidos em perigo, né? A questão do tarifaço deu errado. Se você considera o Wall Street como Deep State, sim, mas eu diria que o Deep State é mais aquela burocracia ali do Departamento de Estado, das Forças Armadas. Na verdade, eu quis dizer tudo, Deep State e Wall Street. Eu diria que a turma da grana, que é bem conhecida e bem pública, ficou muito furiosa com isso, porque o que se insinuava no primeiro momento era um tarifaço menor, teria lá o seu efeito econômico, mas ninguém ia se negar a pagar, entendeu? Você cria um tarifo... Aí o que ia criar um efeito? Ia valorizar o dólar, ia, do outro lado, derrubar a perspectiva da taxa de juros. Era esse o efeito no mercado mundial esperado. Ia cair um pouco a importação americana. Por um lado, um tarifaço moderado ia aumentar o preço da importação, mas o dólar ia ganhar valor, então ia ficar elas por elas, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Isso não era um problema. E era isso que estava sendo discutido. Mas, aparentemente, o Trump tomou uma decisão inesperada nos bastidores, que foi chancelada pelo ministro da Fazenda dele, que lá chama o secretário do Tesouro, Bessent, e a coisa passou essa boiada, que foi sugerida por esse tal conselheiro aí, o Pedro Navarro, que é uma figura que está aparecendo agora. Por exemplo, muita gente atribui um protagonismo ao Musk, que eu não acho que é bem assim. O Musk foi atropelado. O Musk perdeu dinheiro, o Musk foi contrário a essa medida e não foi ouvido. E pelo que se diz, e é sempre muito difícil saber o que realmente aconteceu, essa decisão foi tomada por muito pouca gente, sem consultar quase ninguém, sem sinalizar também, Henrique. Porque o que o Maryan tinha proposto, o Stephen Maryan, era um tarifaço moderado. Isso estava precificado. O que não estava precificado, essa loucura, que não era pagável. Então, uma coisa é você colocar uma tarifação alta para negociar, a outra é você propor uma coisa que é impossível. Uma coisa é eu colocar um preço alto na mercadoria para você pichinchar e a gente chegar no meio termo. A outra é eu cobrar R$2.000 numa garrafa de café. Você vai falar, não vou levar, não tem nem discussão. Você está louco. E é aí que deu errado. Então, o Trump ele se perdeu no personagem talvez pela primeira vez desde que ele virou presidente americano. Ele nunca cometeu um erro tão grave como esse. E agora, realmente, Wall Street está no encalço dele. Alguma coisa vai ter de acontecer. Vão enquadrar o Trump, ou ele pode ser morto, que é uma coisa que acontece o tempo inteiro nos Estados Unidos. Foi uma atrapalhada e mostra que o governo americano está rachado. Está rachado, o núcleo decisório é uma geleia. Os procedimentos de decisão, eles são uma geleia. São poucos caras que estão decidindo, de repente alguém tem uma ideia genial e o presidente fala, é por aqui e vai por aqui.
lembre-se, eu acredito que a Bolsa de Valores americana, as bolsas, né, elas não quebraram na segunda-feira por uma razão importante, porque foi vazado para a imprensa que o Trump ia ser forçado a voltar atrás do tarifaço, e foram os próprios congressistas republicanos que fizeram isso, inclusive o Washington Post tinha cantado essa bola 16 horas antes do anúncio do Trump. Isso acalmou, de certa maneira, os mercados. Né? Então, acho que o Trump ele deu um mau passo e a tendência agora é se enrolar, porque para voltar atrás disso, ele vai ter de voltar atrás. E a autoridade dele ficou seriamente abalada. O Trump tem voltado atrás o tempo inteiro. Ele isentou os eletrônicos chineses agora, né? Foi a decisão de agora. O que caiu no ridículo nos Estados Unidos, virou meme, né? Porque os eletrônicos são os principais itens de exportação da China para os Estados Unidos são eletrônicos, celulares, computadores, né? Aí até teve um meme lá, o Trump é genial, ele tarifa os produtos chineses menos aqueles que a gente compra. Sem contar que toda a lógica não era justamente trazer a manufatura avançada para os Estados Unidos, e agora ele vai isentar justamente a manufatura avançada, mas enfim, nada fez sentido. Ele tomou essa decisão sozinho, está bem claro isso. Os economistas americanos todos ridicularizando ele, não sei onde isso vai dar, né? Agora, ele causou um choque internacional muito sério. Você já tem gente sendo demitida no mundo inteiro em função dessa palhaçada dele. Ele causou um choque muito sério em alguns países muito pobres. O nível de crueldade dessas tarifas é inacreditável, pelo fato, por exemplo, dele ter anunciado tarifas devastadoras contra alguns dos países mais pobres do mundo, né, que ninguém entendeu, Lesoto, né? Enfim, já causou problemas. Agora, a China, como é que você acha que a China já está emergindo desse processo todo? Como é que fica a imagem da China no mundo? Inclusive, o Xi está agora indo para o Vietnã, né? Ele fechou, parece, 45 acordos já com o Vietnã. O Vietnã vai comprar coisa da China para vender para os Estados Unidos. Todo mundo sabe disso porque o mercado americano quer, e a China vai ampliar o seu papel nos outros países, porque é óbvio que a imagem americana foi duramente atingida. Então, a China vai deixar de vender alguma coisa para os Estados Unidos? Pode ser, mas eles vão vender mais para o resto do mundo, basta ver a Europa, né? A Europa estava comprando, sendo relativamente obediente aos Estados Unidos. Ao Biden, eles foram muito obedientes, mas eles romperam, e eu acredito que o Trump foi surpreendido pela postura europeia, mas não só a Índia também. A Índia tem uma postura super recuada no BRICS, e a Índia está pé da vida com os Estados Unidos. E é o governo do Modi, que é de extrema-direita também, mas é uma extrema-direita nacionalista, não é essa turma entreguista aqui da América Latina. Então, eu acredito que a China ela pode tomar um impacto num determinado momento, mas depois ela tende a crescer mais, como a Rússia. Não sancionaram com a Rússia, não falaram para a gente que a Rússia ia acabar? Por que a Rússia cresce mais hoje? Não é só por conta de economia de guerra. A Rússia saiu de um acordo e de um ecossistema de comércio que era desfavorável. E hoje a Rússia cresce mais. A China pode tomar um abalo ali de um trimestre, 2, mas ela tende a crescer mais no futuro, e quem queimou bala, quem esgotou as balas foram os Estados Unidos. Todos os grandes economistas americanos estão colocando categoricamente: nunca antes na história americana alguém cometeu um erro desse tamanho, dessa monta. Isso é um erro. E não adianta falar de uma lógica de tarifa. Não vou nem falar de protecionismo, questões mais complexas. Tarifa poderia ter sido implementada. Poderia funcionar? Poderia. A questão do aço, eles podem ampliar a produção, porque eles têm capacidade de instalar, e o aço é uma coisa simples. Agora, dizer que vai fazer tênis nos Estados Unidos, quanto é que vai custar um Nike lá dentro? Vai montar o smartphone da Apple? Vai montar iPhone lá dentro? Pode até montar. Quem fabrica o componente? Então aí você começa a fabricar o componente também. E a máquina que fabrica, que vai lá, que fabrica os componentes? Você vai ter de começar do zero. E vai ter um custo maior, porque ou você vai cortar, vai criar emprego industrial nos Estados Unidos com um salário muito baixo, ou vai pagar o que você paga e vai ficar muito caro para o próprio consumidor americano. Sabe quem que você poderia trazer se a estratégia fosse realmente reindustrializar? Era trazer imigrante latino-americano.
Porque foi isso que o McKinley, que é o exemplo que o Trump segue, fez lá nos 1890, que era outro mundo, outra indústria, mas ele trouxe imigrante pobre pra caramba para trabalhar a troco de nada em fábrica. O Trump está fazendo tudo errado, porque de um jeito maquiavélico ele deveria trazer imigrante pobre para pagar pouquinho. Não é tão simples você treinar um cara assim, o cara virar um operário industrial, mas tudo bem, ali no médio e longo prazo o cara poderia virar, e você poderia pagar pouco. Mas ele está expulsando imigrante. Ele está expulsando imigrante. É aquele meme que os chineses fizeram, do americano branco lá, vai para a linha de montagem. Não vai, cara. Mesmo um cara que está falido, que está morando no trailer, ele não vai. E esse cara, inclusive, não tem condições psicomotoras para virar operário industrial, porque a realidade dos Estados Unidos é isso, de gente mentalmente adoecida, gente fisicamente adoecida e que vota no Trump. São pessoas que se alimentam muito mal, são pessoas que estão mentalmente doentes também, e você não vai transformar esses caras em operário industrial. Os caras não vão aceitar receber o que é o salário do vietnamita, que é até um dinheiro bom para o Vietnã, lá nos Estados Unidos. Então, isso que está sendo feito é uma tremenda estupidez, mas isso comprova a crise de hegemonia americana. E isso, por outro lado, é um problema para a extrema-direita latino-americana no médio e longo prazo. Porque se o Trump continua fazendo isso, afasta a própria burguesia latino-americana desses caras. No curto prazo, ajuda. Mas no médio e no longo vira um problema. Quer dizer que a burguesia brasileira vai bancar o Bolsonaro de novo num cenário desse? Hugo, tem uma pergunta aqui para ti que veio do Superchat, é do Edson Joane, que diz assim: Hugo, não te parece que o Trump colocou o Gold Tax, né, a taxa de importação, aí na sala das relações comerciais? Não, o Gold é o bode na sala, ele tá brincando com tributo bode, que ele colocou o bode na sala, mais um bode de tributo. Será que ele pode acabar saindo como um herói por provocar um rearranjo geral e, no fim de tudo, que favoreça, né, os Estados Unidos? O que você acha disso? Esse era o plano, né? Mas a gente viu que não deu muito certo. Eu acho que poderia dar certo se ele tivesse proposto uma coisa pagável. Aí todo mundo ia pagar, ia ficar brigando com os Estados Unidos enquanto estava pagando tributo. E o tributo seria pagável. Agora, quando você cobra um tributo que não é pagável, você cria uma rebelião. Os Estados Unidos nasceram de uma rebelião contra a exploração tributária. Inclusive, a extrema-direita usa isso lá, né, o partido do Shaw, Tea Party, e aí o Trump comete esse erro. É erro, gente. Líderes erram. Agora, quando o cara erra e não tem ninguém para parar ele, não tem ninguém para aconselhar, nem instituições para evitar, eles corrigiram o erro. Foi o Congresso americano que corrigiu o erro, na verdade, fazendo pressão política. Foram os republicanos que fizeram. Mas até aí o cara já tinha cometido um erro tremendo. Entendeu? Então, o plano do Trump é esse: botar o bote na sala, negociar, a tarifa ficar um pouco menor, mas ele recebeu tarifação. E quer dizer, ele pode ser que os europeus topem a tarifa menor, só que a Europa não vai deixar de cobrar a tarifa dos Estados Unidos. E ele vai ter um problema, sim, com a taxa de juros. E se os juros não baixarem nos Estados Unidos, ele sabe que ele não vai ter como promover crescimento, renda, e é para aí que caminha a coisa. Só que ele estava agindo de uma maneira voluntarista, mal ajambrada, para mudar essa realidade. E, no fim, ele acabou piorando a situação que ele tinha em mãos. E também não parou a guerra na Ucrânia, enquanto está sendo arrastado para uma guerra no Irã. E é bom a gente ter um olho para isso daí, porque esse pode ser a mãe de todos os erros do Trump. Iniciar uma guerra. E não sou eu que estou falando, é gente que apoiou o Trump, que está, inclusive, se posicionando contra, que é o caso do Tucker Carlson. O próprio vice-presidente americano já criticou isso daí, mas tem gente querendo loucura, que esse secretário de Estado, que é muito pior do que o vice-presidente, esse Marco Rubio, esse cara é horrível. Então, a gente ainda não viu nada. Seria o maior risco, né? Ele, por exemplo, ele se vê tão ridicularizado, o Trump tão assim nas cordas, em que ele queira dar fazer uma mudança, criar mais uma ruptura política, declarando guerra ao Irã. Agora, os Estados Unidos, pelo que a gente tem visto, ele não tem mais bala na agulha para ficar de brincando. Eles estão atacando o Iêmen, né? O Iêmen, estão bombardeando o Iêmen e está sendo ridículo aquilo. Tanto que foi ridicularizado já na primeira semana, flagrados com uma conversinha de colegial no Sinai, né? Sem
a gente não sabe nem quem são os Houthis. Eles conversando, eles não sabem nem quem estavam bombardeando. E saiu uma matéria no New York Times que eles gastaram mais de $1 bilhão para ficar bombardeando civil no Iêmen. Né? Nem os Houthis, eles não sabem onde estão os Houthis. Não tem como brincar. Mas será que ele colocaria assim o dito cujo lá? Ele colocaria o de Israel na reta desse jeito assim? Porque você Netanyahu, Netanyahu, todo mundo que fala que o Netanyahu não quer essa guerra com o Irã, é a loucura do Netanyahu de criar uma guerra contra o Irã, os Estados Unidos entrarem na guerra, o Irã se ferrar e o Netanyahu se eternizar no poder. O Netanyahu está forçando isso. Mas você já imaginou aqueles mísseis balísticos caindo, alguns deles, que sejam 5, 8, 10, 20, caindo em cidades, em zonas urbanas de Israel, bicho? Netanyahu não está nem aí. Tem aí. Quem faz o que ele está fazendo está, no mínimo, enlouquecido. Né? Humanitariamente, estrategicamente, ele quer se salvar às custas de um cenário bélico. Ele arrastou o Biden foi, se lascou, né? Os democratas se lascaram, ele está arrastando o Trump também, que o Trump não consegue parar a guerra na Ucrânia por N fatores, inclusive porque ele não tem uma unidade real no seu governo para parar essa guerra. E, do outro lado, o Trump está sendo arrastado para o Irã. E é capaz disso acontecer. Não sou eu que estou dizendo, não é hipótese, não é conjectura da minha cabeça. É gente da extrema-direita americana que apoiou o Trump que está falando, olha, essa guerra pode não ser uma boa ideia. Tá? O Carson tweetou, olha, o Carson falou assim, independentemente do que você pense sobre tarifas, que também não é uma coisa que unifica muito a turma do Trump, atacar o Irã agora não é a melhor ideia. E o plano do Trump era atacar o Irã depois, era parar essa guerra na Ucrânia, acertar a economia e talvez atacar o Irã daqui a 4 anos para se reeleger. Porque ele pensa em se reeleger, embora a Constituição americana não lhe permita um terceiro mandato. Lá você pode 2, não importa se é continuado ou intercalado. Esse, legalmente, é o último mandato do Trump. Ele precisaria mexer na Suprema Corte, mudar o entendimento, emendar a Constituição, para poder se reeleger daqui a 4 anos. Ele já cogitou essa hipótese e ele poderia tentar fazer uma guerra para tentar chegar lá, uma operação militar, mas ele não queria fazer agora. Ele próprio sabe que mas ele está sendo arrastado por um cara muito mais inteligente, muito mais capaz que ele, que é o Netanyahu, né? Que tem praticado um genocídio, mas tonto o Netanyahu não é. Só que o Trump, ele está sendo arrastado e a gente pode viver um cenário de turbulência muito forte nesse ano, e a China já decidiu que vai enfrentar. A China já declarou, e não vai recuar disso aí, não. A China está unida, os Estados Unidos não estão unidos. Exato. Na hora do vamos ver, você precisa ter um país unido, e os Estados Unidos estão rachados e a popularidade do Trump está caindo. Está caindo a popularidade. Saiu hoje, eu nem tive tempo de escrever sobre isso, saiu hoje a exportação da China em março, né? Cresceu fortemente a exportação. Embora que alguns estão achando que foi os exportadores adiantaram alguns embarques já para se preparar para o tranco das sanções, né? Mas o fato é que cresceu a exportação bastante no primeiro trimestre desse primeiro trimestre do ano. Hugo, chegamos ao final aqui. Ao final, sempre bom conversar contigo. Então, um forte abraço, boa semana aí, meu amigo. Valeu, Hugo, obrigado. Gente, boa noite. Valeu.